Francisco Vuolo deixou a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá e assumiu a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico do município, com o compromisso de trazer a ferrovia até a capital e melhorar o escoamento da produção. E é com ele que nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio, Nayara. É uma satisfação grande estarmos aqui, participando do jornal. E um abraço a todos os telespectadores. Secretário, daqui a pouco a gente fala da ferrovia, né? Vamos começar aí o seguinte, né? Da cultura para a agricultura. Qual o projeto aí? Vai investir o quê? Na agricultura familiar? É por aí? Porque tem muita reclamação aí dos pequenos produtores que falta apoio, falta assistência técnica, falta incentivo. Essa é uma determinação como célula básica do prefeito Emanuel Pinheiro. Assim que ele nos convidou para a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, dos pilares para que nós pudéssemos trabalhar, a agricultura familiar é a peça-chave, é a mola propulsora do setor do agronegócio para o município da capital. Estamos nesse primeiro mês conhecendo todo o cenário da agricultura local, já fizemos algumas visitas a alguns polos de produção aqui da região e, sem dúvida, Lúcio, tem que ser feito um belo diagnóstico, um ótimo levantamento e um planejamento a curto, médio e longo prazo para que a produção local seja potencializada e atenda esse excelente mercado consumidor, que não é só o mercado de Cuiabá, mas de todo o Vale do Rio Cuiabá. Porque hoje é o seguinte, né, secretário? É até um contrassenso, né? O Ceasa de São Paulo é de onde vem grande parte dos produtos que a gente consome, por exemplo, lá no mercado do Porto. É verdade. Em relação à produção, quando você fala do mercado, de um modo geral, o grande mercado exige uma produção anual. Tá? Em Mato Grosso isso não acontece. Em Cuiabá isso não acontece. Por falta de um elemento que nós vamos trabalhar de forma forte, junto com a bancada federal, junto com os outros instrumentos de ação, junto ao governo federal, que é a água. Nós precisamos ter um volume de água, uma condição de abastecimento nos nichos de produção que nós temos dentro de Cuiabá, e não são poucos, são bons nichos de produção, para que ao longo de todo o ano se tenha a produção regular e aí o mercado interno, que é o mercado forte, possa programar, comprar, adquirir os produtos produzidos aqui e ofertar com qualidade para a sociedade. Então, esse é um dos pontos que nós estaremos trabalhando dentro da agricultura familiar e, lógico, com investimentos em capacitação, qualificação, infraestrutura em termos de equipamento e demais outras necessidades. Hoje, por exemplo, nós vimos a entrega do governo do estado de inúmeros equipamentos, mais de 80 municípios sendo atendidos pela agricultura familiar e não houve uma máquina entregue para Cuiabá. Cuiabá não foi contemplado. Então, nós precisamos corrigir isso, precisamos trabalhar isso junto com o estado para que sejamos contemplados e é nesse sentido que a união de esforços fará com que Cuiabá se transforme nos próximos anos, e é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro olhar com todo carinho esse setor que é a agricultura familiar, que é quem de fato produz. Isso atendendo todos os segmentos. O senhor falou da água. Realmente, 2020, além da pandemia, teve uma das maiores estiagens aqui no estado de Mato Grosso, isso também junto com as queimadas, que trouxe, claro, mais perda aí para os produtores também rurais. Já tem uma estratégia para tentar resolver esse problema da água, porque não é só água, tem energia também, que cai muito e traz um prejuízo muito grande para esses produtores, a falta de acesso ao crédito por conta da falta de titulação da terra, ou seja, são vários entraves aí que eles necessitam, o próprio escoamento, se ter aí o asfalto nas vias de escoamento para essa produção. Sim, é um conjunto de ações, né? Como eu coloquei, nós estamos, num primeiro momento, nós iremos contratar um diagnóstico geral da zona rural, faremos um zoneamento de todo o potencial que nós temos, identificando a vocação de cada região, aquilo que você tem mais facilidade para poder levar, por exemplo, projetos de irrigação, aproveitando a água que existe. Você pega regiões, por exemplo, como do Cospoaçu, que você tem um rio, que é um rio que tem água constante, não tem perda de água durante o período da estiagem. Então é possível um projeto de irrigação em outros
lugares você tem que trabalhar poços artesianos com vazão suficiente para poder atender também a demanda. E assim como isso, outros elementos precisam ser pensados como equipamentos, capacitação, treinamento e estará dentro de um plano, a expectativa nossa. Ainda no mês de fevereiro, já trabalhamos para apresentar isso de forma oficial, porque também precisamos escutar os produtores, construir isso a quatro mãos, porque são eles que produzem e cabe ao município o papel apenas de estruturar e fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar e o fomento da infraestrutura dessa área. E aí nós teremos, Lúcio, a condição do mercado do porto, do próprio centro de abastecimento lá do Distrito Industrial, para, de fato, ter espaço e condições para que o produtor daqui de Cuiabá e da região cada vez mais se fortaleça. Esse é o papel nosso, é o trabalho que faremos. Em breve estaremos apresentando isso de forma oficial, um grande plano para a agricultura familiar aqui na capital. Secretário, a gente tem pouco tempo, né, da entrevista, mas dá tempo ainda de falar alguma coisa sobre a ferrovia. Aliás, sobre as ferrovias, né? Tem duas ferrovias aí que já estão garantidas, né? Duas ferrovias que vão atender aí as áreas de produção agrícola, né? Atender o pessoal da soja, do milho, do algodão, né? Agora é o seguinte, por que é que não querem, né? Por que é que sempre tem obstáculo para que a ferrovia chegue a Cuiabá? O que é que tem contra a ferrovia aqui em Cuiabá? Ou Cuiabá tem um trauma com trilhos, né? Porque não querem a ferrovia, né? E também não querem mais o VLT. Mas vamos falar da ferrovia. Bem, em relação à ferrovia, hoje o que falta é vontade política. Né? Hoje o governo está nas mãos do ministro Tarcísio de Freitas, ministro de Infraestrutura, a condição de autorizar a construção da ferrovia até a capital, até Cuiabá, e a sua extensão até o município de Lucas do Rio Verde. Depende única e exclusivamente do governo federal. Por que isso? Porque há uma vontade política em Mato Grosso, de modo geral. A determinação do prefeito de estarmos à frente dessa pasta. A vontade do Vale do Rio Cuiabá. Os municípios do interior. Tá? O governo do estado, enfim, todos nós, a bancada federal, os senadores, os deputados federais, todos querem a extensão da ferrovia para cá. E mais, a ferrovia, senador Vuolo, essa ferrovia não depende de recurso federal. Todo investimento de expansão, na ordem de 6 bilhões de reais, será feito pela iniciativa privada, que é a Rumo, a concessionária, que inclusive já solicitou essa autorização de expansão junto ao NTT. E o discurso de quem é contra a ferrovia, que a ferrovia chegue em Cuiabá, eles dizem o seguinte, não tem viabilidade econômica. Procede isso? A viabilidade econômica quem tem que responder é a própria empresa. Uma empresa da iniciativa privada que já veio a Cuiabá e já apresentou os estudos de viabilidade e quer colocar o terminal na capital, isso por si só faz calar qualquer um que fale de viabilidade. Isso é discurso do passado. Hoje é vontade política, nós precisamos trabalhar, por isso a determinação do prefeito de unirmos as ações internas, trabalharmos o Vale do Rio Cuiabá para que formemos uma força e junto com a bancada federal, nossos deputados federais, nossos senadores, possamos sensibilizar o presidente da República, Bolsonaro, bem como o senhor ministro de Infraestrutura, para que possa ainda este ano autorizar a extensão e a Rumo Logística está pronta para poder colocar o recurso e fazer a ferrovia avançar até a capital e, num segundo momento, até o município de Lucas do Rio Verde. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a atenção, muito obrigado, estamos lá sempre à disposição. Obrigada, secretário.